A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Marcos, capítulo 10, vamos ler do verso 26 em diante, e vamos orar ao Pai enquanto você procura. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco, no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? A palavra do Senhor diz assim: e eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia! Aqui, né, os discípulos perguntando isso para Deus, depois de ver Deus conversando ali com um jovem rico, aonde esse jovem perguntava para o Senhor o que ele deveria fazer para herdar o reino dos céus. E o Senhor então perguntou, o Senhor Jesus perguntou a ele qual ali, se ele estava guardando os mandamentos do Senhor. E ele dizia que desde a mocidade dele ele guardava. E então a palavra do Senhor diz que o Senhor então vendo ele falar aquilo, né, no verso 21 diz assim: e Jesus olhando para ele, o amou, ele disse: falta-te uma coisa. Porque o Senhor o amou? Porque quando ele disse que desde a mocidade ele guardava todas essas coisas, né, os mandamentos, o Senhor sabia que não era verdade, porque era necessário Jesus vir passar pela cruz, porque os homens não estavam conseguindo cumprir a lei, né, cumprir os mandamentos. E era necessário Jesus vir para então remir os nossos pecados. E então o Senhor, de íntima compaixão ali, amor por nós, o Senhor olhou e amou ele. Esse é o nosso Jesus, o nosso Deus, que olha para as nossas falhas, nossas dificuldades e nos ama. Né? Ele nos ama de todo o nosso coração, de todo o coração dele, né? Porque o nosso coração não ama como Deus ama. Nós olhamos às vezes com a nossa justiça e queremos amar da nossa forma, mas o nosso Jesus veio pagar um preço assim. É tremendo o que Jesus fez por mim e por você. Então, ali agora o Senhor dizendo, né, para aquele homem que era necessário ele vender tudo o que ele tinha e para que ele viesse seguir o Senhor. Então ele se entristeceu muito, né? Então o Senhor disse que era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E foi aonde então os discípulos ficaram admirados ali, né? E então perguntaram, né, quem poderá, pois, salvar-se? Se não é possível, né? Alguém ali que tem posses. E o Senhor disse: para o homem, né, é impossível, mas para Deus nada é impossível. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para o homem é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis para o Senhor. Que o Senhor está dizendo para mim e para a tua vida: eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que é impossível para você no dia de hoje, eu não sei o que é impossível, que está impossível de você conquistar, de você possuir, né? Seja salvação, seja um perdão, seja algo, pode parecer impossível para você. Aqui o Senhor não está indo contra aqueles que possuem algo, têm uma riqueza ou almejam ter. O Senhor está indo contra o homem colocar a confiança nas coisas materiais. Mas quando o homem vê que ele depende totalmente da graça que Jesus derramou sobre nós na cruz, tudo fica possível. Quando nós confiamos inteiramente no Senhor e reconhecemos a nossa incapacidade, torna-se tudo possível, porque nós estamos deixando Deus agir ao nosso favor. Aí continuando, e Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro da vida eterna, né? Com isso quer dizer, o Senhor está dizendo, aquele que deixa, né, todas essas coisas, pai, mãe, bens, para servir o evangelho de Cristo, que não receba 100 vezes tanto. Isso quer dizer, o Senhor não vai ficar devendo nada para ninguém. Tanto nesse tempo em que nós vivemos aqui na terra, o Senhor vai nos abençoar. Aquele que larga tudo para
colocar a sua confiança no Evangelho de Cristo, naquilo que Cristo fez por ele na cruz, o Senhor está dizendo que ele não vai deixar de recompensar 100 vezes mais, né? Neste tempo, né? Em casas, em irmãos e irmãs, mães e filhos, campos, né? E isso, aquele que serve com perseguições, né? Então o Senhor está dizendo, tanto nesse tempo como no século futuro e na vida eterna, né? No século futuro, a vida eterna. O Senhor, além de nos dar nesse tempo uma vida de abundância. Por isso nós temos que abrir a nossa mente. Tem pessoas que pensam assim, está bom do jeito que está. Está bom porque nós temos que nos conformar, nós temos que dar graças em tudo que nós temos, mas não conformar com aquilo que nos submete à ruína, que nos submete à dor, porque Jesus veio para nos dar uma vida e vida em abundância. E o Senhor diz que todo aquele que larga a sua confiança nas coisas materiais, na força do teu braço e começa a confiar no Senhor, também recebe do Senhor nesse tempo. Então, se você tem colocado a tua confiança no Senhor, pode crer, né, e tomar posse desse tempo de abundância na tua vida. Agora, se você tem olhado para sua incapacidade e falando, é assim mesmo que Deus quer, e você não põe a tua confiança em Deus, que Ele é um Deus de abundância, você vai continuar vivendo essa vida, né, aí de pequenas possibilidades. Mas quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, a gente vê o sobrenatural do Senhor, né? Quantas vezes eu vi e vivo esse sobrenatural do Senhor, aonde às vezes eu falo assim, nossa, meu Pai, eu trabalhei tão pouco esse mês, assim, na vida terrena, né, secular, e olhando os meus boletos, as minhas condições, eu não sei se eu vou conseguir suprir, e quando vou ver, eu consegui suprir aquilo e o Senhor ainda me deu a mais. Esse é o poder do nosso Deus, é a confiança que nós temos que ter nele. Muitas das vezes o Senhor fecha portas para que nós venhamos trabalhar mais para o reino dele. E então ele começa a abrir as portas espirituais onde nós não vemos da onde o Senhor nos abençoa, mas ele sempre vai nos abençoar, né? O Senhor sempre vai abrir uma porta para nos abençoar, mas primeiramente nós temos que confiar que Ele está no controle da nossa vida. E estar no controle da nossa vida é nós devolvemos ao Senhor aquilo que é a semente que Ele nos deu, nós devolvemos aquilo para edificar o reino do Senhor, é abençoar a casa do Pai, é abençoar a vida de um irmão necessitado, é você ser bênção não só financeira, mas uma palavra de amor, de alegria, dizendo que existe um Jesus que assim como fez na tua vida, pode fazer na vida de alguém. Nós temos que espalhar o evangelho de Cristo, porque nós temos que ser os ceifeiros da casa do Senhor, nós temos que levar o amor de Cristo, nós temos que dizer, olha, para mim teve jeito, um dia eu estive lá na condição, né, inferior, eu estive lá um dia na condição da mulher desprezada, da mulher abandonada, né, e o Senhor foi lá e me resgatou. Eu estive um dia lá como um pai de família humilhado, que não conseguia suprir a minha casa. E o Senhor foi, estendeu as mãos para mim, o Senhor perdoou os meus pecados e fez tudo novo. Mas o Senhor, Ele não está dizendo que não podemos ter riqueza, o Senhor não está dizendo que nós não podemos possuir coisas. Não, o Senhor está dizendo que nós não podemos colocar a nossa confiança em coisas. Nós não podemos deixar o nosso orgulho crescer, onde nós vamos deixar Deus em segundo plano, né? O Senhor também deu lá em 2 Crônicas 26, que fala a respeito do reinado de Uzias, né? Ele ali governou por muito tempo em Judá. Ele foi, segundo o coração do Senhor ali, ele foi fiel ao Senhor, fez o que agradava ao Senhor. Mas chegou em um tempo onde ele cresceu tanto, em que ele resolveu fazer coisas que não era do agrado, né? Ele foi queimar incenso, que era somente os sacerdotes que poderiam fazer. E isso ele foi alertado que ele não podia fazer, mas ele achou que ele chegou num patamar tão grande que ele poderia decidir situações e ele não podia, era somente os sacerdotes. Hoje nós temos um sacerdote real, que é Jesus perfeito, amável, e ele nos deu livre acesso ao Pai. E naquela época era somente os sacerdotes que poderiam oferecer o sacrifício, acender os incensos. Por isso Uzias, ele tinha que respeitar aquela autoridade,
Assim como nós devemos respeitar as autoridades sobre nós na face da terra. Mas aquela época tinha um peso muito maior, porque ali cada um tinha um papel a ser cumprido, né, dentro do templo. E Uzias, ele como rei, ele não poderia ir e tomar a frente dos sacerdotes. Ele foi alertado, mas ali o orgulho dele foi maior. Por isso nós temos que vigiar, assim como esse jovem rico que colocou a confiança nas coisas materiais. Uzias começou a achar que ele era tão bom, tão autossuficiente, que ele era perfeito, que ele começou a agir sem ouvir ali aqueles que estavam próximo dele. E ele adquiriu para ele ali uma lepra, uma doença, né? Não diz bem que é uma lepra, mas era uma doença na pele, e onde ele teve que ficar separado. Ele continuou a respeitar a Deus, ele continuou, né, temendo ao Senhor, mas ele não pôde mais fazer parte, ele teve que ser separado ali, né, do povo, morar numa casa separada. Quando ele faleceu, não pôde ser sepultado junto com os reis e príncipes, por causa devido à sua doença. E o que o Senhor traz para mim hoje, para você, quando nós olhamos para esse jovem rico. Esse jovem rico perdeu, ele negociou a salvação dele por causa de amor às coisas materiais. Que nós venhamos estar atentos em não negociarmos a nossa fé, né? Não negociarmos a nossa fé por coisas materiais. Mas quando nós servimos a Deus, deixamos todas as coisas para servi-lo, o Senhor está dizendo que Ele vai suprir, Ele mesmo não vai deixar, não vai nos deixar no prejuízo, porque Ele é um Deus abençoador. Você acha que um Deus que tem poder, é o dono do ouro e da prata, Ele vendo alguém, deixando tudo para servi-lo, em prol do reino de Deus, Ele vai deixar essa pessoa descoberta espiritualmente e materialmente? Não, Ele vai abençoar e abençoar com abundância, mas nós temos que reconhecer que nós não podemos, nós não conseguimos, nós somos falhos, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, nós estamos debaixo do tempo da graça e nós temos que tomar posse dessa graça e reconhecer que tudo que chega até nós é graças ao nosso Senhor, é graças ao nosso Pai poderoso e santo, aleluia. Porém, ali, né, continuando, porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Que nós venhamos querer ser, né, ali, segundo o coração do Senhor, não preocupar em sermos o primeiro, e não preocupar em estarmos à frente, não preocuparmos em estar no controle, mas que nós venhamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e fazer aquilo que Ele quer que nós venhamos fazer. O que o Senhor está dizendo, não é pecado ter riquezas, mas coloque primeiramente o Senhor na sua vida como primeiro. Assim você não vai estar negociando a tua salvação e você vai ver a abundância de Deus na tua vida. Deus, Ele quer derramar, Ele tem para nos dar em abundância. O Deus que eu sirvo e que você, né, está aí ouvindo nesse momento, esse Deus de quem eu estou falando, é um Deus que é dono do ouro e da prata, do amor, da cura, né? Ele é Deus de todas as coisas e nós temos que nos esvaziarmos de nós mesmos e dar graças em tudo que nós temos, mas não nos conformar com o momento da tribulação e nem nada. Nós temos que crer que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, e em tudo nós temos que perguntar: Senhor, o que eu preciso aprender com isso? E que eu venha aprender logo, meu Pai, que eu venha aprender logo para eu poder tomar posse das abundâncias, do amor, da alegria, da providência, um Deus de milagre, porque o Senhor diz na tua palavra que para os homens é impossível a salvação, para os homens é impossível grandes coisas, mas para o Senhor, né? Mas para Deus não, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Para o homem, muitas coisas são impossíveis. E quando Deus, Ele não quer, Ele não permite, pequenas coisas o Senhor torna impossível para o homem. Mas quando nós colocamos na mão dele coisas que é grandiosamente impossíveis a nós, o Senhor faz se tornar possível. Esse é o Deus que nós servimos, amém? O Senhor chamando a nossa atenção ontem e hoje para que nós venhamos confiar inteiramente nele e nos entregarmos a ele de corpo e alma e deixar ele conduzir a nossa vida da forma que ele quer, amém? Essa palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.